Oi, queridos, eu sou o André. Sabe que lá em casa a gente tem uma prática que toda vez que a gente compra algo, que a gente recebe algo, a gente consagra isso ao Senhor. Consagra a Deus, né, entrega aquilo para que possa ser utilizado pelo Senhor e para a glória do Senhor. E, gente, eu cheguei aqui, quando eu estava entrando para vir para esse prédio, eu vi aquela fachada linda, né, que está pronta agora, né, Michel? E eu disse assim: "Bah, cada passo que vocês estão dando, avançando mais, é uma vitória nossa". E eu celebrei, né, e disse: "Deus, obrigado, nós já consagramos esse lugar aqui ao Senhor". E que a partir desse prédio a gente tenha privilégio de ver muitas e muitas pessoas, sendo alcançadas por Jesus. E eu fui lá no café, quem é que esteve no café, já visitou o café hoje de manhã? Gente, tá demais. Eu já caí na escada, já fiz um monte de coisa aqui hoje no prédio, né, foi muito especial. E mas que alegria, gente, ver tudo funcionando. Ministério infantil, né, as nossas novas gerações, é muito especial. O pessoal do acolhimento, foi muito bom. E hoje eu queria compartilhar com vocês, eh, uma mensagem que está baseada num livro que vocês conhecem muito, um evangelho que vocês conhecem muito, o Evangelho de Lucas, e que está num capítulo que vocês possivelmente conhecem muito também, que é Lucas capítulo 15. E a gente vai ler juntos e estudar juntos sobre a parábola do filho pródigo. E alguns de vocês já ouviram muitas mensagens a respeito dessa parábola. Quantos aqui já ouviram mensagens dessa parábola? Quantos aqui já leram muitas vezes essa parábola? Possivelmente tem algumas pessoas que até as vírgulas elas sabem onde estão nesse texto, os pontos, né? Mas eu preciso te dizer que a palavra de Deus ela é viva. E conforme a gente vai lendo, e se o nosso coração ele é um coração aberto para aprender, Deus ele fala com a gente. Então eu queria te pedir que hoje você possa ler essa palavra com esse coração, dizendo: "Deus, fala comigo. Me revela algo que talvez eu não tenha visto e não tenha percebido, algo que eu preciso para esse momento". Então eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia em Lucas, capítulo 15, e nós vamos ler do verso 11 até o finalzinho do capítulo. A versão que eu vou utilizar é a NVI. Lucas, capítulo 15, do verso 11 em diante. Amém? Todo mundo achou? Se alguém não achou, diz: "André, espera mais um pouquinho". Vamos lá? Jesus continuou: "Um homem tinha quantos filhos? 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: 'Pai, quero a minha parte da herança'. Assim o pai então repartiu a sua herança entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo quanto tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si, ele disse: Quantos? Quantos dos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui, morrendo de fome, eu me porei no caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, ele levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho então lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, ele estava perdido e foi achado.
E eles começaram então a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chegou, chamou um dos seus servos e perguntou-lhes o que estava acontecendo. E ele lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho então encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E disse então o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, ele estava perdido e foi achado. Feche teus olhos. Pai, nós conhecemos essa história. Muitos de nós contamos para os nossos filhos antes de dormir. Muitos já ouvimos tantas mensagens sobre esse texto. Mas Deus, eu queria que o nosso coração agora pudesse ser impactado com a verdade desse texto. Eu peço que hoje nós possamos ter um encontro genuíno com esse pai da história. Que os nossos olhos possam contemplar o pai da história. Que os nossos ouvidos possam estar atentos à palavra desse pai da história. Pai, nós pedimos que o Senhor hoje nos encontre e que o Senhor fale comigo. Fale com cada um de nós aqui. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, em 2006, eu estava no seminário fazendo uma aula chamada Aconselhamento Pastoral. E aí, então, nessa aula, a gente foi apresentado para um livro chamado A Volta do Filho Pródigo. E esse livro, ele conta a história do encontro de um autor chamado Henri Nouwen com a pintura A Volta do Filho Pródigo, pintada por Rembrandt. E eu lembro que quando eu fui apresentado por esse livro, eu lembro que eu comprei esse livro e eu fui meditando nele, e fui lendo nesse livro, e fui lendo o texto bíblico, e fui sendo inspirado por isso. Então, muito do que você vai ouvir hoje tem a ver com reverberações de mais de 20 anos, meditando nesse texto bíblico. E o maior objetivo dessa parábola não é a gente olhar para os filhos, nem olhar para o filho que saiu, nem olhar para o filho que estava em casa, mas estava perdido. Mas o maior objetivo dessa parábola é que a gente possa ver quem? O pai da história. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Porque o pai da história, ele representa o nosso Deus, o nosso Pai do céu. E a gente, quando olha para esse texto, a gente vai perceber algumas características desse Pai do céu. E uma delas é que Deus, ele é um pai que permite que seus filhos escolham adotá-lo como pai. Ele é um pai que permite que seus filhos o escolham. Você já deve ter ouvido a expressão Deus é vô, padrasto. O que ele é? Tio? Deus é pai, gente. Mas ele é pai para aqueles que escolhem ele como pai. E quando esse autor, Henri Nouwen, ele tem esse encontro com essa pintura, esse quadro de Rembrandt foi uma das últimas pinturas do Rembrandt, e eu quero mostrar ela para vocês. Essa pintura hoje ela está no museu, um museu lá em São Petersburgo, na Rússia, Museu Hermitage. E esse museu, ele é um dos maiores e mais antigos museus do mundo. E ele foi fundado em 1764 por Catarina Grande. Mas ele foi aberto ao público só em 1852. Então, esse museu, ele é um complexo com muitas e muitas artes. E dentro desse complexo, a gente tinha os palácios de inverno, o Palácio de Inverno, que era uma residência oficial dos czares russos.
que eram, na verdade, os imperadores, que governavam a Rússia até 1917, antes de uma revolução que acontece. Então, esse quadro, O Retorno do Filho Pródigo, pintado por Rembrandt, ele é uma das maiores obras-primas da humanidade. E ele foi pintado por volta de 1668. E eu estou dizendo para vocês que ele é uma das maiores obras-primas da humanidade, porque esse quadro é realmente grande. Ele tem 2,62 metros de altura e de largura ele tem 2,5. 2 metros e 62 centímetros de altura e 2,5 de largura. O quadro é gigante, é grande mesmo. E esse quadro ele é repleto de nuances, gente. Se você olhar, você vai perceber que o quadro ele tem pouca luminosidade. Você vai percebendo alguns personagens que Rembrandt pinta. Ele pinta ali o pai, com aquele manto vermelho sobre os ombros. Ele pinta o irmão mais velho, que também aparece com o mesmo manto. E ele pinta o filho mais novo, o irmão mais novo. E atrás, alguns servos olhando a cena toda. O quadro ele tem pouca luz, mas o foco de luz é colocado sobre o abraço do pai com o filho mais novo. E ele deixa em segundo quadro o irmão mais velho. E o irmão mais novo, ele é retratado como alguém que traz em si mesmo as consequências das suas escolhas. Se você reparar bem no quadro, você vai ver que o filho mais novo, ele está maltrapilho, com roupas rasgadas, ele está sujo de lama, ele está sem cabelos, que era um retrato de um escravo naquela época. Ele está com uns dos pés descalços, o que retrata a humilhação da caminhada pela qual ele passou. Você vai perceber que ele apresenta um cansaço da sua viagem e ele desaba diante dos braços do pai. Aquele filho já não tem a mesma dignidade. Se você olhar para o filho mais velho, você vai perceber que o filho mais velho é retratado por Rembrandt à parte da cena. Se você tivesse um irmão que tivesse ficado longe da sua casa, que você soubesse que ele havia se perdido, que ele havia entrado em muitos e muitos relacionamentos ruins, se ele tivesse feito muitas escolhas ruins, mas ele voltasse para casa e você visse o seu pai, a sua mãe abraçando ele, aonde você estaria? Será que você também não estaria ali de joelhos abraçando aquele irmão que chegou? Mas é muito interessante que na história que nós lemos, a gente vai ver que o irmão mais velho, ele não queria participar da festa. Então, por isso, Rembrandt ele pinta esse quadro e ele coloca esse filho mais velho à parte do que está acontecendo na história. Ele apresenta a mesma dignidade do pai, o mesmo manto, as mesmas características, mas ele está distante do que está acontecendo. As mãos dele não estão no irmão mais novo, não estão recebendo e acolhendo o seu irmão. Ele vê a cena e ele mostra um olhar distante. Foi assim que Rembrandt retratou esse quadro e esse personagem. A gente vai ver que ele não tem a mesma alegria do pai. Ele não se alegra com o que acontece. Agora, um detalhe muito interessante tem a ver com a maneira como Rembrandt pinta o pai. Ele pinta um senhor já envelhecido, que tem um manto de dignidade sobre si, mas ele tem um detalhe nessa pintura. Ele pinta duas mãos diferentes no pai. Se você perceber, você vai ver que uma das mãos é uma mão masculina, uma mão forte. E ela está posicionada como aquela mão que fortalece o filho. Sabe quando o pai bota a mão no filho e diz assim: vamos, filho, vai dar certo, vamos lá. E ao mesmo tempo ele pinta uma mão feminina, uma mão menor, mais frágil, que acolhe, que ela está afagando, que ela está sobre as costas desse filho mais novo.
E o Rembrandt ele faz isso porque ele olha para a figura do pai e ele vê na figura do pai 2 características. Ele vê um pai forte, mas um pai acolhedor. E eu queria meditar nessas 2 características do pai. A primeira delas é que Deus, ele é um pai forte e encorajador. Deus, ele é um pai que sabe exatamente como nos fortalecer. E o texto diz assim: "Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés, tragam um novilho gordo e vamos celebrar, porque esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado." É muito interessante que nesse texto a gente vai perceber coisas que só o pai faz. O pai, ele pede para que as roupas do filho sejam mudadas. Ele devolve para o seu filho a dignidade. Ele coloca um anel que era a prova da autoridade. Ele tira a lama daquele filho. Ele relembra a todos à sua volta a importância daquele filho e o lugar daquele filho na casa do pai. E ele não permite que ninguém possa duvidar do amor desse pai por aquele filho. O filho volta só. O filho volta sozinho, mas ele volta com um discurso pronto. Ele chega ao pai e ele tem um discurso, um pensamento que ele quer trazer para o pai. E ele quer dizer para o pai: "Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados." Como é que você se sente quando você falha? A maioria das vezes, quando nós falhamos, nós queremos aceitar um lugar menor do que o nosso. E o filho, ele chega para o pai e ele sabe que ele vai ser acolhido, mas ao mesmo tempo ele diz assim: "Não, eu não mereço ser filho de novo. Trata-me como um dos teus empregados e já está bom." Mas o pai interrompe o discurso do filho, sabe por quê? Porque Deus, ele está interessado na tua volta. Ele não está interessado nos teus discursos. Porque muitos dos nossos discursos não são nem confiáveis. A gente costuma falar o que a gente não faz. O pai da parábola, ele interrompe o discurso do filho. O Charles Swindoll, quando está explicando e ensinando sobre esse texto, ele diz assim: o pai da parábola não esperou o filho falar, ele correu. Assim é Deus, ele corre para nós com graça e não com condenação. O filho, ele estava voltando para o pai, mas pensando assim: não, eu tenho que dar uma explicação. Mas o pai não queria a explicação. O pai já sabia de tudo. O que ele queria era o filho de volta. Queridos, esse é o braço forte de Deus. O braço forte de Deus é aquele que nos tira de todo e qualquer poço, ou fundo do poço, aonde nos colocamos. E esses dias eu ouvi numa oração dos homens que, na verdade, o poço nunca tem fundo. Que você sempre pode ir pior. É ou não é? Nada é tão ruim que não possa se tornar pior. Então o fundo nunca tem poço, mas Deus tem um braço forte e longo, capaz de nos tirar de qualquer poço fundo que nós nos colocamos. Porque Ele é um Deus poderoso, e quando Ele nos ergue para vencer. E talvez você está aqui, você é filho, você sabe que Deus já te escolheu, você já o aceitou, mas você tem tomado decisões que têm te colocado cada vez mais distante da vontade, do desejo, do plano de Deus para a tua vida. E talvez hoje você precise que Ele te puxe de novo. Talvez você prometeu para você mesmo não cair em algumas coisas. E essa semana você caiu de novo. E Ele precisa te erguer de novo. Você precisa do braço forte de Deus. Tim Keller, no livro O Deus Pródigo, ele diz: a verdadeira salvação é conhecer o Pai que te ama, mesmo quando você o tratou como morto. Queridos, o filho da parábola, ele pede uma herança. Quando que você tem direito a receber uma herança? Quando alguém morre. O que o Tim Keller está falando aqui nessa frase é que o que aquele filho fez foi desejar tratar o seu pai como morto.
Só me dá os bens que eu mereço. E ele se separa. Quando o filho resolve pedir a sua herança, ele está rompendo os seus laços com seu pai, tratando o seu pai como alguém que, na verdade, já deveria ter morrido, e apenas lhe dado acesso à riqueza que ele merecia. Queridos, o filho, ele desconhecia o seu amor, desconhecia o amor do pai. Ele desconhecia que a maior riqueza que ele tinha era ter um relacionamento com aquele pai. Queridos, nada é mais forte do que o amor de Deus por nós. E nada para o amor de Deus por nós, nem mesmo o nosso desprezo. Nem mesmo quando nós tratamos Deus como alguém que não tem gerência na nossa vida. Sabe quando tu costuma dizer assim, ó, Deus, deixa para mim isso aqui. Se você jogou bola em algum momento na sua vida, você sabe, deixa para mim que eu sou canhoto, Deus, eu faço. Cara, minha canhota é tão terrível, cara. Não é, Romário? Olha, geralmente eu consigo colocar a bola para fora do estádio, assim, mas geralmente não entra no gol. Mas eu tento, sempre, todo jogo eu tento, né, Michel? Queridos, mas nada é mais forte do que o amor de Deus por nós. E a mão forte de Deus, ela pode nos alcançar mesmo em lugares perigosos e distantes que nós nos colocamos. Sabe, essa semana que passou, o coração partiu. Eu estava diante de um atendimento e a pessoa, ela olhava para os pés dela e ela dizia assim: aonde eu fui me colocar? Aonde eu fui me colocar? A palavra de Deus diz assim: Deus, ele é forte. Isaías 43, verso 13, diz assim: desde os dias mais antigos eu o sou, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? É a pergunta de Deus. Agindo eu, quem pode desfazer? Talvez uma versão mais antiga, que talvez seja que você decorou em algum momento, se você já tem uma caminhada com Deus, dizia assim: ainda que antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Queridos, Deus, ele é um pai forte, mas ele também é um pai encorajador. É aquele pai que te envia para a aventura, que te fortalece para o avanço. É aquele pai que sabe o exato momento de te dar uma palavra de ânimo, um incentivo e uma palavra de conforto. Você já recebeu alguma palavra de ânimo do seu pai? Eu lembro que teve um dia que a gente estava na praia. E eu nunca sei, né, se aquelas aguinhas que tem na beira da praia, se é esgoto ou não, né. Aquelas que geralmente saem de um cano, assim, na beira da praia, vocês já viram isso? Então sempre que eu tô ali e eu vejo aquelas aguinhas, eu pulo aquelas aguinhas, eu não boto o pé ali. E eu ensinei as crianças a fazer isso. E aí um dia a gente gosta de sair, pra caminhar na praia, e a gente estava caminhando, e aí, cara, tinha um baita de um corredor, assim, onde estava passando aquela água, e o Felipe veio correndo e pulou aquela aguinha, né. Só que ela tinha já, sabe quando ela fica mais funda, assim, já tinha até um murinho, assim, né. E aí o Felipe pulou de um lado, caiu do outro. E a minha filha veio correndo, e quando ela chegou, e ela parou. E ela parou e ela não avançou, né, filha. E aí eu disse o quê pra ela? "Vai, filha, vai, vai que tu vai conseguir. Vai, filha, corre!" E aí ela voltou, deu uns passinhos pra trás, fez força, assim, com os braços, baixou a mãozinha que nem o Sonic, né. Já viu o Sonic? E aí ela saiu correndo, assim, e ela pulou. Ela caiu lá no meio. Mas aí ela caiu, deu mais um passo e foi lá para o outro lado. E aí, gente, os bracinhos dela estavam levantados, ela dizendo o quê? "Consegui, papai, eu consegui". Como é bom quando a gente recebe uma palavra do nosso pai, uma palavra de encorajamento dizendo: "Vai, meu filho". O que você precisa ouvir de Deus hoje? Talvez você está diante de um desafio e você não está conseguindo ir, você chega na beira e fala assim, ó, pensou que eu ia cair, né? Eu pensei também.
Já caí na escada, né, o que que falta hoje, né, cara? Vamos inaugurar tudo, né, vamos ter toda a experiência do usuário que a gente pode, né. Mas, sabe que quando eu estava no quartel, eu tive o privilégio de, no finalzinho da minha estada no quartel, participar da equipe de rústica do quartel. E ali naquela equipe de rústica a gente fez várias corridas, né, eu tinha 18 anos, hoje eu tô com 45. E naquela época a gente participou de uma corrida de primeiro acho que era 6 quilômetros, depois foi para 8, depois 16, depois 21 ou 25, e depois a gente ia para uma super maratona. E aí eu lembro que quando estava faltando uma semana para a corrida da super maratona, eu machuquei a minha perna. Eu tive uma lesão do lado externo do meu joelho. E eu comecei a mancar. E o sargento, que era responsável pela nossa equipe, ele me chamou e disse: "André, tu vai ficar essa semana só correndo na beira da praia". E gente, foi a melhor época minha no quartel, foi essa época que eu era corredor. Porque eu ia, tirava o meu trabalho, né, o pessoal que é militar sabe disso, tirava o meu trabalho, ia correr até a praia, a gente corria do quartel até a praia, mais ou menos 18 quilômetros, entrava na praia, tomava um banho na praia, porque o atleta precisa se alongar, na água salgada, eu achava tudo legal. Aí depois a gente entrava no caminhão, o caminhão nos trazia, e depois eu estava liberado para casa, porque o atleta precisava descansar. Ah, era demais, cara. Foi a melhor época, né, no quartel. Não precisava fazer cri-cri. Você sabe o que que é cri-cri? Não? É, um dia o Michel conta pra vocês aí também, né. Daqui a pouquinho a gente vai ter que fazer aqui na frente. Mas aí o que acontece? O cri-cri, gente, tá, vou dizer porque senão as mulheres não vão dormir depois sem saber o que que é. Cri-cri é o seguinte, sabe aquele calçamento português, né, que são 2 pedras, assim, né, acho que aqui o da frente também é. Ele geralmente cria uma graminha entre aquelas pedras. E, gente, podia só colocar veneno, ia matar a grama, mas os caras entendem que o soldado ele precisa ficar agachadinho assim, ó, com um ferrinho, fazendo assim, ó, pra tirar a graminha. Aí toda vez que ele bate o ferrinho na pedra, faz o quê? Cri, cri, cri. Então é por isso que chama cri-cri, porque tu fica lá agachadinho fazendo cri, 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 né. E aí, gente, eu não precisava fazer isso, porque eu era atleta agora. Então eu ia pra casa pra dormir. Mas voltando ao momento que eu machuquei, eu fiquei aquela semana, né, tratando. E, cara, bota mais uns 5 minutos, que depois dessa história do cri-cri aqui eu já avancei. E aí o que acontece? Meu sargento disse: "Olha, André, se não passar essa dor, tu não vai poder correr". Só que, gente, eu tinha passado 2 meses treinando para aquela corrida, o verão todo. Eu ficava pensando assim: "Não, um dia eu vou ser vô, eu preciso sentar com meus netos e dizer para eles: 'Meu neto, o vô de vocês correu 52 quilômetros'". Eu queria contar essa história. E aí eu fui, fiz tudo direitinho, que nem o sargento falou, fiquei correndo tomando medicação, correndo na areia fofa. No dia da prova eu estava sem dor nenhuma. O sargento chegou para mim e disse assim: "André, tá pronto?". "Tô pronto". Deu a largada. Alguém conhece Rio Grande lá, cidade de Rio Grande? Então quem já foi a Rio Grande sabe que lá é uma cidade extremamente plana, né, a gente não é que nem Novo Hamburgo, não é que nem Porto Alegre, né, em Porto Alegre a gente tem a Luca de Oliveira que sobe, assim, é uma lomba sem fim. Lá em Rio Grande é tudo plano, a única elevação que tem é indo pra praia, uma elevação muito pequenininha. Bom, aquela elevação a gente saía da praia do cassino, ia até o porto e voltava pela praia, né, até a largada, 52 quilômetros. Nós saímos então da praia do cassino, quando chegou ali naquela elevaçãozinha, era 8 quilômetros apenas. Naqueles 8 quilômetros, a perna voltou a doer, e eu comecei a ficar capenga. Quem é que corre aqui? Tem uma ideia de quem corre aqui? Ninguém corre. Aqui, ó, um corredor, quem mais? Ali, olha só, aqui também. Quem mais corre lá? Olha só que legal, viu? A gente já dá pra fazer um grupo, hein, cara? Ah, Vale dos Sinos Runnings. Dá pra fazer alguma coisa assim, né? E aí, cara, acabei de lançar um ministério, né, cara? Olha só que legal. E aí, gente, você que corre, você sabe que a corrida, cara, talvez 90% da corrida tá aqui, tá na tua mente, porque quando tua mente cansa, o teu corpo se entrega. E eu estava naquele momento 8 quilômetros,
com a perna doendo, machucado. E aí o meu ritmo começou a cair, os meus colegas que estavam correndo junto comigo, meus parceiros de corrida, se foram embora. Me deixaram sozinho, cara. E aí eu tô lá sozinho, daqui a pouco passou uma velhinha, me olhou assim, bem devagarinho, fez assim e foi. Nunca mais eu vi aquela velhinha na corrida, gente. Sério? Aí não, mas o pior foi quando passou um tiozinho, mas bem devagarinho, com uma faixa aqui na cabeça, parecia o Rock Balboa, depois de uns 10, uns 50 anos. E aí ele passou por mim, me olhou, deu uma piscadinha e foi também. Nunca mais eu vi aquele cara. Toda a corrida. Então minha mente começou a cansar, mas eu tinha uma frase na cabeça. Meu sargento tinha dito o seguinte: olha, quando chegar em 23 quilômetros, teu corpo vai liberar endorfina, tu vai parar a dor. Eu fui. Chegou nos 23, 24, 25. Só foi parar lá nos 33, também nos 33 eu não sentia mais nada, né, nem a respiração eu conseguia sentir. E aí eu tô lá correndo, gente, e quando chegou no final ali, faltando 8 quilômetros para terminar, eu estava numa reta da Estrada da Barra até a praia, que era asfalto, e eu não via ninguém para frente, eu não via ninguém para trás, e eu só via sabe quando tu tá meio vendo uma miragem, assim, que tu parece que tá molhada a pista? Eu só via isso. E eu fiquei pensando assim: "Cara, eu vou parar, não tem ninguém mais aqui, não tem nem por que eu estar aqui". E eu estava querendo parar, e daqui a pouco, no meio desses meus pensamentos de derrota, eu ouvi uma voz falando assim: "Vai, meu filho, vai, filhão, vai, filhão". E eu olhei para trás, era o meu pai, que estava num carro de um irmão da igreja, que saiu do culto, era domingo a prova, ele saiu do culto, pediu uma carona, aquele irmão levou ele até o local da prova. E no momento que eu mais precisava, a voz do meu pai me sustentou e me encorajou a continuar. O que que isso quer dizer comigo e contigo? Deus sabe exatamente o momento que você precisa ganhar um encorajamento. E Ele sabe o exato momento em que Ele vai te dar uma palavra que vai te tirar desse momento de desânimo. E é a mão forte de Deus que faz isso para nós. Deus, ele é o pai encorajador que sabe dizer para cada um de nós: vai, meu filho, não desiste, não para no meio do caminho, não desiste do teu casamento, não desiste da educação dos teus filhos, não desiste desse trabalho, não desiste desse sonho, não desiste de fazer esse ministério que o André falou aqui, de corrida. Não desiste, não deixa cair, gente, vamos lá. Sabe, Deus, ele sabe exatamente como falar com a gente. Será que hoje você precisa dessa mão forte de Deus? Eu preciso te dizer que essa mão forte de Deus, ela está disponível para ti, hoje. Mas Deus, ele não é só um pai forte e encorajador, a palavra de Deus diz que ele é um pai que busca e consola. O texto bíblico diz que a seguir levantou-se e foi por seu pai, e estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu por seu filho, o abraçou e o beijou. Queridos, Deus é um pai que busca. Deus é o pai que vai atrás do seu filho quando o seu filho retorna. Mas se você olhar todo o capítulo de Lucas, capítulo 15, você vai ver outras duas parábolas. Você vai ver a ovelha que se perdeu e você vai ver a moeda que foi perdida. Na parábola do bom pastor, a ovelha se perde, o que o pastor faz? Ele vai atrás da ovelha perdida. Deixa as 99, né, Aninha? Lá no aprisco, ele vai atrás daquela única que se perdeu. Na parábola da mulher que perde a moeda dentro de casa, a mulher para tudo e ela arruma a casa inteira procurando aquela moeda. Por que será que na parábola do filho pródigo, o pai não vai atrás, além dos portões, para buscar o filho? Porque na parábola do filho pródigo, quem escolheu partir foi o filho. A diferença das primeiras duas parábolas para essa do filho pródigo é que a ovelha não queria se perder. A moeda não queria se perder, nem podia. Mas o filho escolheu estar longe do pai. Deus, ele é um pai que respeita as nossas escolhas. Mas ele é um pai que, quando nós voltamos, ele corre para nos acolher, nos abraça e nos beija. É isso que ele faz. O texto diz que o filho pensou:
olha, eu vou para o meu pai. Ele caindo em si pensou isso, e então ele levantou-se e foi para o pai. Queridos, é aqui que acontece o milagre. O milagre não acontece quando a gente pensa: acho que eu vou começar a fazer o que Deus pede de mim. Acho que eu vou começar a obedecer o que Deus pede. Acho que eu vou começar a me voltar para aquilo que Deus está falando. Acho que eu vou ouvir o pastor Michel. O milagre acontece quando a gente, de fato, se levanta e vai para o pai. O texto diz que o pai, ele corre ao encontro daquele filho, ele abraça aquele filho, ele beija, ele perdoa e ele acolhe. Queridos, não existe abraço e acolhimento como o que Deus nos dá. Muitos de nós estamos carentes, estamos decepcionados com a igreja, estamos cansados e frustrados porque estamos procurando em homens aquilo que a gente só vai encontrar em Deus. Muitos de nós estamos implorando atenção e reconhecimento para homens, quando nós já podemos ter isso em Deus em qualquer momento. Porque Deus, ele é um pai que está ativamente esperando o retorno dos seus filhos. Deus é o pai que, com seus laços de amor, lembra o filho o tempo todo: olha, lá em casa tem lugar. Sabe, existem momentos em que a gente pode olhar para a nossa história humana e perceber como essa história ela é uma necessidade, um anseio do coração da humanidade. O homem, ele anseia por ter um abraço do pai. O homem anseia em ter um pai que não desiste deles. E a gente pode ver isso na história. A gente pode ver isso, inclusive na sétima arte. Quem aqui sabe o que é a sétima arte? Vamos ver. Ó, o que é a sétima arte? O cinema. Alguém sabe por que é a sétima arte? Hã? Quem é que fez essa classificação? Meu filho sabe, né? Meu filho, ele podia pregar essa mensagem melhor do que eu, ele já ouviu 4 vezes já, né? Mas olha só que interessante. Vocês querem saber por que é a sétima arte? Sim? Então, tem um cara, lá no século XX, tinha um crítico de arte, vou falar meu italiano agora para vocês, Ricciotto Canuto. Andiamo, andiamo, né? E aí? Ele publicou o Manifesto das Artes. Ele olha, a minha não vai deixar eu esquecer disso depois. E aí ele publicou o Manifesto das 7 Artes, em que ele classificou as artes. Ele disse o seguinte: a primeira arte é a arquitetura, a segunda é a escultura, a terceira é a pintura, a quarta a música, a quinta a dança, a sexta a literatura ou poesia e a sétima o cinema. E quando a gente olha para o cinema, a gente vai perceber muitas vezes o anseio do ser humano em querer ter um pai que não desiste. Um pai que vai atrás, um pai que busca. E quem gosta de filme, você possivelmente já deve ter lembrado de uma série de filmes em que você pode ver um pai que vai atrás do seu filho. Se você gosta tanto de filme como eu, você talvez tenha até frases decoradas de filme na sua cabeça. Isso é muito interessante. Mas quando a gente olha para a sétima arte, a gente vai ver um filme, por exemplo, como esse, ó, A Procura da Felicidade. Quem é que já viu esse filme? Vocês lembram dessa história? Lembra de uma família que estava passando por uma crise financeira e a mãe da família resolve abandonar a família. Ela disse: eu não preciso passar por isso. E ela vai embora e abandona esse pai. E esse pai fica ele com a pobreza e o seu filho. E ele resolve enfrentar o desalento para garantir um futuro digno para o seu filho. A gente olha para essa história e vê um pai que não desiste mesmo quando tudo parece perdido. Será que você lembra de alguma história da Bíblia que a gente vê isso? Um Deus que não desiste de nós. Um Deus que, quando tudo parece perdido, ele tem um plano. A gente vai ver isso aí nessa história. Depois tem um outro filme, Busca Implacável. Quem é que já viu esse filme? É um filme cristão, né? Esse filme mostra um ex-agente da CIA que demonstra uma coragem implacável. Ele enfrenta uma rede criminosa para resgatar a filha que tinha sido sequestrada e vendida.
E esse pai, ele mostra que o amor de um pai não conhece limites, nem os próprios. Porque esse homem, o que ele faz para encontrar a filha, se você vê esse filme nessa perspectiva, e eu gosto sempre de ver alguma coisa, algum filme me conectando na grande história de Deus. Eu pensando: "Bah, da onde esse cara tirou isso? Da onde esse autor escreveu esse roteiro?" E quando eu olho para isso, eu vejo e percebo esse amor de Deus que não desiste de nós. Você já viu como Deus ele nos ama e ele vai até as últimas consequências com cada um dos filhos? Na história bíblica, ele vai até o portão, resgata aquele filho, tira aquele filho daquele momento constrangedor e faz uma festa para aquele filho. Mas ele também vai atrás do filho mais velho que não queria a festa. E ele chama aquele filho. Gente, é muito interessante a gente começar a olhar para tudo que nos rodeia e tentar conectar isso com a grande história de Deus. Tem um outro filme que, se você estiver passando por algum momento de tristeza, algum momento de dor, você está recuperando um trauma, eu não te recomendo ver. Talvez você vai ficar chorando o tempo todo, tá? Mas é um filme chamado O Óleo de Lourenço. Alguém já viu esse filme? É um filme antigo. Esse filme, ele conta a história emocionante de pais que descobrem uma doença rara e aparentemente sem cura para o seu filho. E ele recebe o diagnóstico dos médicos dizendo: "Olha, não tem o que fazer". Mas esse pai e essa mãe, eles vão atrás, desafiando a medicina tradicional. Eles vão atrás de um remédio para o seu filho. E eles descobrem o óleo, que é a partir daquele óleo, né, vou estar dando spoiler, mas esse filme é lá da década de 80, então não tem problema, né. E aí eles descobrem esse óleo e, a partir do uso desse óleo, o seu filho começa a voltar a recuperar seus movimentos. É um filme lindo, mas ele é de chorar. Então, se você está passando por um momento mais desafiador, mas a gente olha para essa história e a gente vê a história de um pai que não aceita deixar o filho na condição que ele está. Será que isso te lembra de alguma coisa na história de Deus? Lembra lá quando Adão e Eva resolvem desobedecer a Deus? O que que Deus faz? Eu tenho um outro plano. Eu não vou deixar vocês nessa condição de apenas pecadores e distantes de mim. Deus, ele tinha um plano para trazer o seu filho de volta a viver o que ele precisava viver. Tem um outro filme também, se você tem fobia por machucados, né, e ver coisas, ver sangue, talvez não seja um filme para você, mas é o filme O Regresso. E ele vai mostrar, a história de um pai que é atacado violentamente por um urso, e ele sobrevive a esse ataque, e durante o caminho ele é abandonado para morrer, ou ele foi dado como morto, mas o amor dele para ver o seu filho de novo, faz com que esse pai possa persistir, voltar para proteger seu filho. A gente vê isso na história de Deus. E para terminar, né, uma lista pequena. Tem um filme que talvez todos vocês podem ver ou já viram, Procurando Nemo. Quem é que já viu? Lembra dessa animação da Pixar? Que mostra o Marlin que enfrenta um vasto e perigoso oceano para encontrar o Nemo, seu filho. Queridos, todas essas histórias, elas querem nos relembrar, de certa forma, da história de um pai que não desiste dos seus filhos. Queridos, Deus, ele é um pai que não desiste de nós. E a humanidade tem um anseio no coração por esse Deus, por esse encontro, por essa manifestação. E a gente olha para essas histórias do cinema, da sétima arte, e a gente vê apenas vislumbres de uma grande e maior história, que é a história de Deus. A história de um Deus que nos ama. Mas a gente não vê isso só no cinema, a gente vê isso em histórias reais. Em diversas histórias reais, a gente pode perceber esse amor de Deus sendo manifestado a partir de um pai que decide amar seu filho. A gente tem uma história, que é a história de um pai chamado Dick, que corre com o seu filho. E ele corre com o seu filho, empurrando o seu filho numa cadeira de rodas. O filho, ele nasceu com uma paralisia cerebral severa. E os médicos disseram que ele jamais andaria ou falaria. Muitos achavam que a vida desse filho seria extremamente limitada, desconectada do mundo. Mas o seu pai não acreditou nisso.
E a partir de um programa de computador, eles conseguem se comunicar com aquele filho. E o que o filho diz muda toda a história e a maneira como aquele pai se relaciona com ele. Porque o que aquele filho diz é: quando eu corro, eu não me sinto deficiente. Eu não me sinto incapaz de fazer qualquer coisa. Então aquele pai, ele faz uma promessa, ele iria correr com o seu filho, empurrando o seu filho numa cadeira de rodas. E ele faria isso em todas as provas que ele conseguisse participar. E, queridos, uma história extraordinária, real, acontece a partir disso. Eles dois, pai e filho, eles juntos completaram mais de 1000 corridas durante toda a trajetória deles, incluindo maratonas e Ironmans. E quando aquele pai estava no Ironman, ele colocava o seu filho durante o período de corridas e ele corria empurrando aquela cadeira. Quando ele ia nadar, ele colocava o filho num bote e ele nadava puxando aquele bote. Quando ele tinha que andar de bicicleta, ele colocava o seu filho do seu lado num banco e os dois pedalavam juntos. E se você quiser olhar essa história na internet, procura. Você vai ver a emoção daquele filho quando ele chega numa chegada, no final de uma corrida, a alegria daquele filho. E aquele pai correndo com aquele filho, ele diz: eu não corro por mim, eu corro porque o meu filho não pode. Aquele pai não corria por medalhas ou reconhecimento, ele corria para dar para o seu filho liberdade, dignidade e alegria. Queridos, é isso que Deus faz nessa parábola. Ele pega aquele filho que não tinha condições de viver mais com as escolhas que ele mesmo trouxe sobre si. E aquele pai então devolve para o seu filho a liberdade, a dignidade e a alegria de ser filho. Sabe, essas histórias, elas acontecem longe no cinema, elas acontecem na vida real, mas elas também acontecem perto de nós. Aqui na nossa igreja, no nosso aeroporto. Eu lembro que quando eu tinha o privilégio, eu servi durante 11 anos no Novas Gerações. E eu lembro de ter acolhido um pai com o seu filho. O seu filho chegou na cadeira de rodas, ele não andava desde o seu nascimento. E eu tive o privilégio de acolher aquela família no Ministério Infantil. E um dia de verão, eu vi aquele pai deixando o filho. E aquele pai deixou seu filho, deu um beijo nele, deixou ele no Ministério Infantil. E aquele pai se virou para ir embora. Ele estava de bermudas. E quando eu olhei para a panturrilha dele, estava tatuado o pezinho do filho dele na panturrilha dele. Ele nunca me falou por quê. Mas quando eu ouvi aquela cena, eu entendi tudo. Porque aquele pai estava querendo dizer: eu vou ser as pernas do meu filho, sempre que ele precisar. E o que ele precisar, eu vou fazer. Queridos, Deus é um pai que busca e sabe exatamente o que você está precisando. Deus, ele é um pai que consola. Deus, ele é um pai que está presente, que busca o filho que retorna. Em 1950, tem uma teoria na psicologia, que é a teoria do apego. E aí teve um psicólogo que ele queria provar uma teoria. E a teoria dele era que todo ser humano precisa de aconchego, precisa de acolhimento. E ele faz uma experiência. Ele tirou bebês macacos das suas mães. E ele colocou um substituto bizarro dele. Ele colocou o que é chamado no experimento de mães de arame. E ele coloca uma mãe de arame coberta por um pano aconchegante. E do outro lado ele coloca apenas um boneco, uma mãe de arame, mas com uma mamadeira. E ele soltou então esses macaquinhos próximos a essas mães de arame. E na experiência ele percebia que, apesar da mãe de pano não ter alimento, os macaquinhos preferiam ficar na mãe que era aconchegante do que estar na mãe que tinha o alimento.
E os macaquinhos iam lá na mãe de arame, tomavam um pouquinho de leite e voltavam rapidamente para o aconchego da mãe de pano. E por que eles faziam isso? O Hallam demonstrou a importância da ligação, do apego. Todo ser humano necessita de aceitação, conforto, consolo e afeto. O Hallam provou que todo ser vivo busca isso. Quanto mais nós. E é por isso que quando Rembrandt ele pinta nas mãos do pai uma mão feminina, ele pinta aquela mão feminina porque ele sabe e ele via que todo consolo que ele precisava, todo carinho que ele precisava estava no Pai do céu. A palavra de Deus, em Isaías capítulo 49, 15, diz: será que uma mãe poderia se esquecer do seu filho que ainda mama e de ter compaixão do seu próprio filho? Mas mesmo que isso acontecesse, eu nunca me esqueceria de você, diz o Senhor. O que Rembrandt pinta naquele quadro é uma verdade da palavra de Deus. Deus, ele pega a imagem mais poderosa que nós temos nessa terra, que é de uma mãe acolhedora, para dizer assim: olha, o que ela tem de acolhimento, ela tem porque eu dou. Eu sou a fonte desse acolhimento. Eu sou aquele para quem você precisa olhar quando você precisa de consolo. O Rembrandt ele pinta a imagem dessa mãe amorosa, a mão dessa mãe amorosa e consoladora, porque ele olhava para Deus e via de Deus esse consolo. Isso não significa de maneira nenhuma querer dizer que Deus é feminino, porque Karl Barth, um dos maiores teólogos do século XX, ele costumava dizer que Deus é totalmente outro. Ou seja, Deus está muito além da nossa mente, do nosso conhecimento, daquilo que nós podemos alcançar. Mas o que Rembrandt eterniza na sua pintura é que toda a consolação vem de Deus. Aquilo que a gente pode olhar e ver de um homem que é um homem encorajador, um homem forte, vem de Deus. Aquilo que a gente pode olhar numa mulher e ver de aconchego, de acolhimento, de consolo, vem de Deus. Deus, ele se apresenta na sua palavra como uma mãe que nunca esqueceria dos seus filhos. Deus, ele se permite se dar a conhecer para nós como um Deus que nunca esqueceria de nós, mesmo que uma mãe o fizesse. E a gente sabe, é difícil a gente ver mães que fazem isso, mas algumas fazem. Eu lembro de uma vez que eu estava em São Paulo, voltando no voo. E lá naquele voo, entrou uma mãezinha com seu filho. O seu filho, ele não tinha um dos olhos, um dos globos oculares, ele não tinha. Era difícil até olhar para ele. Algumas pessoas, quando ele entrou naquele voo, as pessoas desviavam o olhar. Aquela mãezinha, ela sentou na minha frente com aquele menino, no banco da frente. E ela passou o voo todo beijando aquele guri, abraçando ele, cuidando dele, acarinhando o seu rosto. E enquanto eu estava ali atrás daquela mãe, daquele filho, Deus falava com ele: André, pode uma mãe esquecer do seu filho que ainda ama? Pode uma mãe rejeitar o seu filho? Pois ainda que haja uma mãe que faça isso, eu nunca vou me esquecer de ti, André. Te apega a mim. Te apega a mim. Queridos, Deus, ele é um pai que busca e consola. Será que você hoje precisa de uma mão consoladora de Deus? Talvez você é aquela pessoa que hoje chegou aqui e você, André, força não adianta, que eu preciso desabar no colo de alguém. E eu preciso te dizer que o que você precisa é do abraço e do consolo de Deus. E a mão consoladora dele está disponível para você. Ele quer cuidar de você nesse tempo. Porque nosso Deus, ele é um pai forte e encorajador, que nos tira da onde a gente estiver. Mas ele também é um Deus que nos consola e nos abraça.
O Tim Keller, nesse mesmo livro, ele diz: Jesus nos mostra um pai que perdeu 2 filhos, um por rebeldia e o outro por autojustiça. E mesmo assim ele amava os 2. Mesmo assim ele ama os 2. A parábola de Jesus, ela tem um único objetivo. Essa parábola do filho pródigo contada por Jesus, que você hoje saia daqui vendo esse pai. Que você veja a força e o encorajamento que ele tem. Que você veja o amor e o consolo que ele dá. Que você veja a esperativa dele em aguardar você o escolher. E você se voltar para ele. Agora eu preciso largar algumas perguntas para você. O pai queria que o filho mais novo se perdesse? Sim ou não? Deus queria que você se afastasse dele? Deus queria que você de alguma maneira tomasse decisões independentes da vontade soberana e eterna dele? Aonde as tuas decisões te levaram? Aonde elas têm te levado? Será que o pai queria que o seu filho mais velho se sentisse perdido dentro da própria casa? Sim ou não? Mas o pai ama tanto que ele permite uma escolha nossa. Ele permite que você possa, inclusive, escolher abandoná-lo, deixá-lo. Ele permite, inclusive, que você escolha se você vai ficar com ele quando as coisas ficarem difíceis ou se você vai partir. Ele permite que você possa escolher amá-lo ou rejeitá-lo, direcionar sua atenção para nada, tentando fortalecer e receber tudo. Ele permite que possamos passar tempo buscando nada para preencher um vazio que só se faz completo nele. Queridos, o amor de Deus, ele é tão puro que ele ainda permite que a porteira fique aberta para os seus filhos voltam. O amor de Deus, ele é tão puro que ele ainda mantém a luz acesa através de Jesus Cristo para que você encontre caminho para casa de novo. Porque a palavra de Deus vai dizer que o único acesso que nós temos para voltar para o Pai é a partir de Jesus Cristo, que é a luz do mundo. A luz que mantenha a luz da casa acesa para que você encontre caminho na escuridão. E eu preciso te dizer, você tem escolhido esse amor? Você tem voltado para esse amor? Aonde você se encontra hoje? Sabe, eu escolhi esse homem há muito tempo atrás. E eu tenho escolhido ele todos os dias. Eu não tenho para onde voltar. Eu só tenho esse Deus para onde ir. Eu não tenho barcos que eu deixei lá preparados. Não, eu queimei meus barcos, eu queimei as carroças e eu me entreguei para esse Deus. Eu tenho caminhado com ele. Eu não tenho outra mão forte que me suporta. Eu não tenho outra mão consoladora que me acolhe quando eu preciso descansar meus braços que já estão cansados. Eu escolhi esse amor de Deus, porque ele me foi provado e comprovado. Esse amor de Deus esteve comigo nas madrugadas, onde os meus medos, a minha solidão me faziam companhia. Ele esteve comigo quando eu fui rejeitado, ou quando olhares de desaprovação vieram sobre mim. Esse amor de Deus esteve comigo quando eu não fui escolhido na maioria das vezes. Esse amor de Deus esteve comigo quando eu estava num corredor e eu estava com medo de perder alguém que eu amava. Ele estava lá. E é por isso que eu coloco Deus como um primeiro. É por isso que eu valorizo Ele e a sua palavra. Porque eu escolhi amar esse Pai porque Ele me amou primeiro. Eu queria hoje te dar o privilégio de te ver hoje nessa pintura. Aonde você está nessa pintura? Será que você se sente hoje como aquele filho que apenas precisa do abraço do pai? Ou talvez hoje você se veja como aquele filho mais velho,
distante do que o Pai está fazendo. Você continua na casa. Você continua lá, você não deixa. Você acha que você não se afastou do Pai. Mas a verdade é que você está cada dia mais distante dele. E Deus hoje está te chamando de volta também. Deus hoje está chamando os filhos mais velhos de volta para o aconchego que Ele só pode dar. Ele está nos chamando para a gente se envolver no que Ele está fazendo. Eu queria pedir para que seja colocado de novo o quadro aqui. Porque eu queria que você guardasse essa imagem na tua mente. Porque como filho mais velho, você precisa estar onde Deus está. Você precisa estar acolhendo os filhos mais novos que estão chegando. E como filho mais novo, para de correr atrás do vento. E te agarra no teu Pai do céu. Eu queria te convidar a fechar teus olhos. Jesus, Ele é o único caminho para que a gente possa ter um encontro com esse Pai. Ele é o único Deus que pode nos fortalecer e nos dar o acesso para esse Deus consolador e forte. E eu preciso te perguntar, você já tomou uma decisão de adotar a vida de Cristo como a tua vida? Você já tomou uma decisão de ser adotado por esse Pai? Eu queria fazer uma oração. E se você hoje está aqui e está tomando uma decisão por Jesus, você entendeu o seu lugar na história, e você quer ter um encontro com esse Pai, eu queria te convidar a orar pela primeira vez desse jeito. Senhor Jesus, eu hoje estou voltando para Ti. Eu te aceito como Senhor da minha vida. Eu fui criado para viver um relacionamento contigo, mas eu vivi como se o Senhor não existisse. Vivi apenas olhando para a herança dessa terra. Mas eu quero voltar para Ti. E eu quero hoje receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu me entrego nessas tuas mãos. E eu faço isso em nome de Jesus. Amém.